tô falando alguns exemplos, mas assim, como que, eu posso entender de que esse tipo de tratamento, ele realmente tem essa eficácia e resultado de que pode mudar um diagnóstico, como você acabou de falar aí, de alguma pessoa que não tá conseguindo dormir bem, que não tá que tá estressado, que não sei o quê. Como que, eu posso entender a eficácia disso através desse trabalho? Então, uma das coisas, né, que é interessante a parte, né, e o Senac também tem esse olhar, é que existem os trabalhos científicos para isso, né. Então, na minha época, eu fiz o TCC sobre a síndrome de burnout. Hum, Então, a gente pegou, né, um grupo de pessoas que tinha muita falta no trabalho. Então, eh, o burnout a gente começou a estudar, então a minha mentora na época era uma psicóloga, então a gente quis ir para esse viés. Mas tem vários trabalhos científicos, né, que, estão ligados a isso. E a fisioterapia também, que agora também é integrativa, tem vários também trabalhos científicos ligados a isso, para principalmente assim, a gente, encontrar o caminho do meio, o equilíbrio, porque nem tudo é só energético e nem tudo é só físico, né. Por isso que a gente precisa, ter esse equilíbrio. Então, por exemplo, igual você falou, como que eu vou acreditar? Então, através desse trabalho, a gente pôde fazer, medir. Então, o primeiro teste, como a pessoa ela estava, que me caracterizava que ela estava com exaustão, com despersonalização do trabalho e envolvimento pessoal, que isso afetava em ela dar atestado que ela não aguentava ir trabalhar. Então aí a gente via o teste, via como que estava, e depois a gente foi e aplicou a massagem Quick, que a Quick Massage é uma massagem na cadeira que foi desenvolvida, nos Estados Unidos para grandes locais de bolsa de valores, pensando na produtividade do trabalhador. Então, a gente tem até, né, vários atendimentos em empresas que, assim, é você pensar na qualidade do trabalhador para que ele não chegue, né, a entrar em exaustão, que é o burnout, e ele poder gerar produtividade para a empresa. Porque entendi. quando uma pessoa ela para de ir para o trabalho, ela tem um custo para a empresa, porque ela fica sem aquele cargo daquela pessoa, tem que pôr ou fica mais 2 profissionais que precisa fazer o dele e da outra pessoa, e além disso, ela ainda tem que ser paga ou pelo INSS ou o empregador ele precisa honrar ali os 15 dias da pessoa. Sim. Então a gente precisava provar que como que a massoterapia ia atuar nisso? Então a gente fez 12 sessões escolhemos as pessoas, a partir desse teste, fizemos as 12 sessões e aplicamos o teste de novo. E além de aplicar o teste, as faltas e os atestados dessas pessoas foram diminuindo. Ah, E o que que era? Aplicar a massagem nesses pontos. Então, a explicação que a gente tem, que então, assim, você não precisa imaginar que aquele ponto reflexo, né, eu trouxe até um mapinha aí depois se você quiser dar uma que olhada, legal. eh que aquele ponto é do órgão, mas que existe terminações nervosas que vêm da nossa coluna que quando é estimulado, você estimula também circulação sanguínea e você começa a produzir quimicamente no seu corpo, endorfina, dopamina, né, que Legal. vai estimular vai diminuir a sua ansiedade, que vai estimular o seu relaxamento, vai diminuir a dor e vai diminuir também aí diminui quadros quando alguém chega com uma questão de inflamação, PCR está alto, vai diminuir o PCR, o médico vai observar que você não está mais queixando daquela dor. Então, é baseado nesses estudos, entendeu? Entendi. Então a gente não precisa só pensar em questão energética, né.
igual o reiki, né, que o pessoal em posição de mãos. Então, tá com a mão ali, que ela tá emitindo, né? Mas só da gente esfregar a mão, a gente é energia. Energia o que que é? É o nosso sangue, né, sendo estimulado, levado pelas nossas correntes sanguíneas através desse ato de inspirar, entrou oxigênio, expirar, saiu gás carbônico. Isso você está criando energia para ter vida. Entendi. Entendeu? Então, a gente pode explicar por esse lado. Só que tem várias linhas. Tanto é que a gente tem um monte de profissional. E cada um vai se encaixando naquele que tem afinidade, da forma que Mas tem afinidade. até onde, Amanda, isso daí se torna científico e até onde vai se tornando místico? Porque você tá falando igual essa questão do reiki aí, eu Hum, também não entendo, eu tô indo pelo que você tá falando uhum, aqui, criando uma ideia na minha cabeça, mas uhum, até onde que isso daí pode se tornar místico em questão, né, como algumas culturas trazem para não entender de que essa massoterapia ou essa terapia, ela não vem de algo, espiritual uhum, relacionado, isso eu não tô nem falando da questão da fé cristã, mas de sim. outras, que a pessoa que vai participar disso daí pode entender que passou da linha da ciência, né, do natural para o místico. Bem legal essa pergunta para você, porque quando eu vou fazer cursos, né, eu sempre vou com algum professor meu, porque existe doido em tudo quanto é lugar, né? Tem, Tem. tem, né? Então, assim, começou a não te dar explicação científica, ou científica, ou fazer sentido para você, que foge, né? Então, uma das coisas, né? Porque eu gosto de estudar muito, né, Tiago? Então, uma das coisas que foi me fazendo, assim, até criar uma certa angústia no trabalho, é que você ia fazendo massagem na pessoa e aquela dor não melhorava. Eu falava: "Poxa vida, mas eu já tentei tal técnica, já tentei tal técnica e tal técnica e não tá dando certo". Por isso que a gente precisa estudar, porque assim, as dores, os incômodos, então, igual você falou, levar para o místico. Se você falar para uma pessoa que é muito mística, falar assim: então, eu sinto dores nos ombros, está pesando", a pessoa vai falar assim: você tá É, carregada, tá com tá encosto. com encosto, né, você tá com É, já encosto". começa a entrar na simpatia, naquelas coisas mais místicas, é. Você, tem alguém olhando, né. É, Então, assim, não é isso. Então, a gente tem que pensar: "Bom, você tá com dor nas costas, o que que essa dor nas costas é?". sim. Então, aí que eu vou pensar na anatomia, se Isso. se você tá com como fala? Uma hérnia de disco, se você tem problema de ATM e você tá forçando, que jeito que você trabalha, como que você senta. Aí, emocionalmente, psicologicamente, você tá sendo, eh, sentindo ameaçado no trabalho? Tá acontecendo alguma coisa que tá te gerando ansiedade, né? Tá sobrecarregado? Porque vai refletir aqui. Então, por isso que é um estudo bem completo, para você não cair nessa história. Existe também, não vamos dizer, a gente não pode dizer que não existe, que pode ter essas influências também, mas que não é só isso. Aí quando a gente entra no quadro de dor também, que aí foi quando eu comecei a estudar uma outra questão, que entra a dietoterapia chinesa, é que você pode tratar de tudo quanto é forma. Você pode tomar todos os medicamentos, mas se você não tiver bem alimentado e tiver com o seu corpo inflamado por falta de água, seu pH do sangue está alto, seu PCR está alto, você vai sentir dor do mesmo jeito. Tanto é que eu atendia pessoas que faziam academia, que faziam musculação, que era atleta, que fazia isso, fazia aquilo, mas ainda continuava com dor. Mas da onde que vem essa dor? Vai na terapia, vai no psicólogo, mas se não tem, não está sobrecarregado, se está cuidando disso, o que que é mais essa dor? Aí você vai também para o lado da alimentação. Tá vendo que são várias coisas que você precisa investigar para não falar assim: essa dor no teu pescoço é encosto".